Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, as leituras falam pra gente que nós devemos nos alimentar sempre do pão da vida, né? Que veio para salvar a humanidade, que nós possamos sempre, né, nos deixar iluminar, né, pelo Espírito Santo, nos deixar iluminar pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Cristo. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40. Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava, e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está o mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram à água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, essa primeira leitura, né, fala pra gente, né, sobre essa passagem, né, essa conversa, esse diálogo entre Filipe e eunuco, né? E aí ele estava lendo, né, o livro do profeta Isaías, e aí o eunuco ficou em dúvida, né? Peço que me explique de que profeta, de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou refere-se a algum outro, né? E aí Filipe começou a falar, né, dizendo, né, que essa passagem da escritura do profeta Isaías estava falando justamente de Jesus, né? E aí o eunuco disse a Filipe, né, aqui nós temos água. O que impede que eu seja batizado? E aí Filipe disse, né, Então o eunuco mandou parar o carro, né? E aí tem esse trecho aqui que diz assim: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo, o eunuco disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí ele mandou parar o carro, né? E os dois desceram, né? E aí o eunuco foi batizado. E aí o eunuco não viu mais, né? E prosseguiu a sua viagem cheio de alegria, né? Porque agora ele era batizado, porque ele creu, né, que Cristo é o Filho de Deus. Nós também devemos espalhar essa mensagem a todos, que Cristo é o Filho de Deus. Nós cremos nisso e nós devemos espalhar essa mensagem para todos, tá certo?
E agora, né, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 6, versículo 44 a 51. João capítulo 6, versículo 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, Jesus aqui, né, ele fala nessa leitura do Evangelho hoje sobre o pão da vida, né? Quem se alimenta do pão da vida tem a vida eterna, né? Quem se alimenta deste pão tem a vida eterna, né? Então, o pão da vida é ele próprio, é o próprio Cristo, né? Aqui ele diz: os vossos pais comeram o maná do deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Então, quem comer desse pão, o pão da vida, vive eternamente, né? Está salvo. Então, que nós realmente possamos crer nesse pão da vida, nos alimentar sempre, cada vez mais, né, desse pão da vida, tá certo? Deus está ao nosso lado, Jesus está ao nosso lado, então que nós possamos nos alimentar sempre deste pão. Jesus é o pão vivo descido do céu, que nos fortalece, nos revigora, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.